Deus te usar. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa nele. Deixa a sua alma descansar nele. Relaxa nesse momento. Só descansando você consegue abrir o seu coração para que a palavra entre, para que a semente caia nesse solo nesta noite. Ei, é o mestre que está batendo a porta. Você não precisa ter dúvidas. É o mestre que está batendo a porta. Ele diz: eis que bato a porta. Se você abrir, eu entrarei e ceiarei contigo. Ele não quer entrar para te dar ordem. Ele não quer entrar para invadir a sua vida. Se ele quisesse, ele já entraria. Ele é o dono. Mas ele está batendo a porta. Ele quer entrar. Ele quer ceiar contigo. Ele quer te mostrar coisas grandes que tu não sabes. Ele quer falar ao teu coração. Então descansa. Seu trabalho é descansar. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor daqueles que descansam. Ele tem todo o poder para tratar seu coração, a sua alma. Porque a sua alma está batida nesse dia. Porque a sua alma está batida nesse momento. Você está no melhor lugar da sua vida. Você está na casa do seu Pai. E Ele preparou essa noite linda para que seu coração recebesse uma palavra do céu. Todo banquete está preparado. É só você descansar. Ele quer falar contigo essa noite. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesse altar, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Nos ensina a descansar na tua presença, Senhor. Nós não sabemos de nada. Nós somos como crianças, Senhor. Nós somos como crianças, Pai. E se estamos aqui essa noite é porque queremos que o Senhor nos pegue no colo, Senhor. Nós não sabemos andar. Nós aprendemos a dar alguns passos, mas nós não sabemos andar. Pega-nos no colo essa noite, Senhor. Trata o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que nos tornemos um pouco mais parecidos contigo, Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor. Toma nossa mente, o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, acalma toda a tempestade na mente e no coração dos seus filhos essa noite, Pai. Toda agitação agora, todo mar revolto, pelo poder que é no nome de Jesus, eu te dou ordem, acalma-te agora. Toda agitação de alma, espírito de perturbação, eu te repreendo agora. Ata por retirada desse lugar, em nome de Jesus. Vai acalmando agora, Senhor. Tu és poderoso, Tu és fiel. Aleluia. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Então seu coração está aberto para receber a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Quero falar com vocês sobre a parábola do trigo e do joio. Olha de banda de olho assim pro seu irmão. Pergunta a ele se ele é joio ou se ele é trigo. Pergunta para ele. Eita!
Esquenta não. Se ele fez cara feia para você, não esquenta não. Ele vai se converter até o final do culto. Vai dar tudo certo. Fala para ele assim: eu não sei se tu é trigo ou se tu é joio. Ah, não. Você está com vergonha? Não, fala assim para ele: eu não sei se tu é trigo ou se tu é joio. Fala para ele. Mas tu vai ter que crescer do meu lado. Fala para ele. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Repita comigo: boa semente. Boa semente. No seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A gente sempre anda com uma lupa espiritual, né? Querendo definir quem é joio e quem é trigo, né? Em nome de Jesus, essa noite você vai parar de se preocupar com o joio. Quem é trigo não se preocupa com o joio. Quem é trigo se preocupa com os próprios frutos. Cerca de 38 a 40 parábolas. Depende da ótica ao qual você estuda a Bíblia. Você vai encontrar entre 38 a 40 parábolas de Jesus. E os principais objetivos de parábolas, é o motivo pelo qual Deus me deu essa direção de ministrar nesse período, né? Falando sobre a dracma perdida semana passada. Hoje vamos falar sobre o joio e o trigo. Semana que vem, se o Senhor me permitir, falarei sobre o odre, né? E a última semana, se o Senhor permitir também, estarei falando sobre as 10 virgens. Queria poder falar sobre todas as parábolas, mas infelizmente não dá. São muitas, teria que passar aí quase que um ano. Nós temos 54 semanas no ano. Se eu fosse falar de 40 parábolas, só eu ia pregar aqui. Mas, num outro momento, a gente vai voltar com essa série de mensagens. Ela vai ser só esse mês mesmo. Deus já até me deu uma referência hoje, pela tarde, ele me deu uma referência de mensagens, né? Acho que setembro a pastora Raquel vai estar ministrando algo. E acredito que em outubro, se Deus permitir, eu vou voltar com uma série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração. Mas o objetivo de Jesus de falar em parábolas, a primeira era para revelar. Se você quiser anotar aí, isso é importante, se você achar necessário. Mas os 4 principais objetivos de Jesus falar em parábolas. O primeiro era para revelar verdades espirituais de uma forma compreensível. Revelar verdades espirituais de uma forma compreensível. Uma parábola é como uma história com códigos. Pega um princípio eterno e o veste com a imagem simples do dia a dia, né? Como essa do joio e do trigo, que fala da agricultura. Ele fala sobre a peste, ele fala sobre casamento, ele fala sobre negócios.
Marcos 4,33 vai dizer: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. É Jesus pegando algo do meio das pessoas, né, do cotidiano das pessoas, e colocando uma roupagem espiritual para que as pessoas entendessem as coisas do Espírito segundo aquilo que elas podiam compreender. Algo que fosse mais familiar. Se Jesus fosse falar em parábolas hoje conosco, com cada um iria falar de um jeito, porque cada um tem um ramo de atividade, cada um tem um tipo de trabalho, cada um tem um tipo de cultura, cada um tem um tipo de estudo. Jesus sempre tinha esse cuidado de, quando falar em parábolas, pegar algo que fosse muito familiar àquele povo, para explicar as coisas do reino de Deus. O segundo motivo era para despertar interesse e reflexão, né? As parábolas, elas obrigavam os ouvintes a pensar, não apenas a ouvir passivamente aquilo que elas recebiam. Lá em Mateus 13:9 ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Não é o fato só de ouvir, de escutar, mas o fato de ouvir e guardar no seu coração, o fato de ouvir e estudar sobre aquilo que ouviu, fazer daquilo uma referência para a sua vida. O terceiro ponto era para ocultar as verdades dos corações endurecidos. Por isso, falando em parábolas, nem todos conseguiam permanecer ouvindo Jesus. Muitos automaticamente pegavam e saíam do ambiente, né? Porque não aguentavam ou não entendiam. As parábolas, elas tinham esse objetivo. Elas não tinham o objetivo de negar salvação a ninguém. Não pense que Jesus falava em parábolas para negar salvação a alguém. Ele não queria negar a ninguém, mas porque havia pessoas que já tinham decidido rejeitar a mensagem. É triste entender isso, mas num culto como esse, nem todos estão com o coração aberto. Tem gente que já vem para a igreja preparada para rejeitar a mensagem. Mas em nome de Jesus eu repreendo aqui todo espírito maligno que tenta te impedir de receber a boa semente da palavra que está sendo germinada hoje na terra do teu coração. Em nome de Jesus, essa palavra vai entrar como semente, vai brotar no teu coração e vai trazer crescimento para a sua vida e para a sua casa nesse tempo. Amém? E o quarto objetivo era para cumprir a profecia. Lá em Salmo 78:2 vai dizer o seguinte, né? Salmo de Asaf: abrirei minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Isso daí foi Asaf profetizando lá no Salmo 78. E lá em Mateus 13, no versículo 34, vai afirmar que Jesus falava também em parábolas para que se cumprisse a profecia de Asaf do Salmo 78. Ninguém precisa explicar a Bíblia por si só se explica. Se você quer uma boa explicação da Bíblia, está dentro dela mesmo. E é nesse enredo que nasce a parábola do joio e do trigo. Ela é mais uma dessas parábolas que tem o objetivo de trazer ensinos de Jesus sobre o seu reino, né? E aqui Jesus vai usar uma metáfora agrícola para comunicar essas verdades espirituais a um público que conhecia muito bem, né, o enredo da questão que Jesus está trazendo, né? Se ele vai falar do joio e do trigo, porque o trigo era algo muito comum nos tempos de Jesus, era um dos principais alimentos da mesa de todas as pessoas. O trigo era a matéria-prima, né, do principal alimento das pessoas, que era o pão. Finja que você sabe falar pão. Então o trigo era essa matéria-prima que gerava o pão. Então as pessoas eram bem familiarizadas. Todo mundo não precisava ser um agricultor para plantar trigo. As pessoas em si já plantavam na sua casa para consumo próprio. Quem tinha mais condições de investimentos produzia campos de trigo para que, né, pudesse vender. Então o trigo era algo muito valorizado na época. O trigo dava um resultado financeiro muito bom. O trigo trazia tanto alimento para si, como trazia resultado para os negócios de quem trabalhava. Que o inimigo, ele sempre sabe, né, pastora Fabiana, o que é de valor para a gente, né? Ele sempre quer trabalhar naquele ponto onde para você tem muito valor.
Pensa aí no seu coração algo de muito valor para você. É justamente a área que o inimigo escolhe para semear joio. O joio, para você ter uma ideia, ele era um instrumento de medo dos agricultores da época. E era um crime dessa época que as pessoas, os inimigos dos grandes plantadores, fizessem isso, semeassem joio. O que eles faziam? Eles, quando viam as plantações de joio dos seus algozes, eles chegavam e jogavam semente de joio naquele meio. Para quê? Para que a plantação do outro não fosse tão produtiva quanto a dele. Quantas sementes estão tentando jogar aí na tua horta? Para roubar a tua alegria? Como é que seu coração está lidando com isso? Repita comigo, eu repreendo em nome de Jesus toda semente maligna da parte do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida espiritual, em o nome de Jesus. Inimigo, na minha vida tu não semeia, e eu, como ministro do Evangelho, repreendo toda semente que você tentar lançar na vida dos meus familiares. Aleluia. Sua palavra tem poder e você precisa ser a primeira pessoa a acreditar nisso. Você não precisa gritar, não precisa levantar a sua voz. Se quiser, o faça. Mas entenda, o inimigo da sua alma, ele trabalha por legalidade. Quando você declara a sua palavra com fé, você quebra e desfaz toda a legalidade dele sobre a tua vida. Você entendendo um pouco a partir do versículo 24. Jesus começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente ao seu campo. É interessante que essa parábola, Jesus, ele fala aqui do 24, ao 41, e depois ele vai explicar ela lá no 36 em diante. Eu preciso, me aprofundar a essa analogia. Eu preciso mergulhar nela. Eu preciso entender a profundidade do enredo completo, para eu fazer um estudo, para eu ter uma exegese clara daquilo que eu estou aprendendo. A gente aprende na teologia que texto sem contexto é pretexto para heresia. Por isso eu preciso me aprofundar na palavra por completo. Eu não posso parar somente no início. E o início vem dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus está usando mais uma referência para falar do reino dos céus, que é semelhante ao homem. Somente ao homem? Não. Ao homem que semeou boa. Ele semeou o quê? Ele semeou o quê, igreja? O que ele tem semeado na sua vida? Fala, boa semente. Boa semente. Mais forte, fala, boa semente. Boa semente. Por que está crescendo o joio? É esse o ponto da questão. É essa pequena dúvida que o inimigo coloca na nossa cabeça. Se eu estou fazendo certo, se eu estou indo pelo caminho certo, se eu obedeço a palavra, se eu oro, se eu sou dizimista, se eu jejuo, se eu sou do monte, se eu não falto culto, se eu cumpro o meu ministério, se eu trabalho, por que tem joio crescendo no meio? Esse homem, ele veio e semeou uma boa semente. A partir de semear essa boa semente, a Bíblia nos ensina no versículo, que eles foram descansar. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo. Parece aqui, dá a entender, que houve uma negligência desses homens.
que houve uma certa negligência. Por quê? Porque eles foram dormir, mas graças a Deus eu nem escolhi esse louvor. Mas quando eu subi aqui no altar, a gente estava cantando sobre o quê? Sobre descansar. Não dá para você semear algo e ficar o tempo todo em cima, o tempo todo olhando. Houve um certo descanso. Fala para esse irmão do seu lado, descansa, irmão. Fala para ele, descansa nas suas finanças. Descansa no seu relacionamento. Descansa na sua vida espiritual. Desliga agora do seu trabalho. Descansa, você já saiu de lá. Descansa dos seus filhos. Descansar não é sair e largar de mão. Descansar é colocar na mão de Deus e confiar. Descansa a vida dos seus filhos na mão de Deus. Descansa. Pastor, mas o que eu estou vendo não parece com aquilo que Deus prometeu. Não parece com o que Deus prometeu porque não chegou o final. No final vai dar tudo certo. E o final, eu não estou dizendo não o final dessa terra, eu estou falando o final da eternidade. Ninguém dos seus vai se perder. Você e a sua casa servirão a Deus na terra e no céu. Então descansa. Quando entrar na presença do Senhor, descansa. Larga um pouco. Quantas vezes a gente sai de casa e chega aqui e senta nessas cadeiras para pensar no trabalho, para pensar no marido, para pensar nos filhos, para pensar em esse é o tempo que você tem com Deus. Aproveita, curte ele. Curte. Quando você senta nessa cadeira, curte. Fala, trabalho, fica lá fora, família fica lá fora, filho fica lá fora. Eu vou curtir, é o meu tempo com Deus. Você não vai para o cinema e senta lá numa cadeira de cinema para ficar pensando em trabalho, fica. Você chega lá e você curte o filme. Por que vem na presença de Deus e fica pensando em mil coisas? Aí a semente vai cair no teu solo, mas como é que ela vai fazer efeito? Se você nem aguarda, vem o inimigo, ele vai roubar isso da sua vida. Ele está trabalhando já para roubar toda a semente da sua vida se você não descansar. Então aqui no 25 não foi nenhuma negligência. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio. Não foi nenhuma negligência. Aqui, esse versículo 25 vai mostrar a astúcia do inimigo. O inimigo sabe que o homem ele precisa descansar. Ele vai sempre procurar semear o joio enquanto você descansa. E você pensa, não vou descansar, senão ele... Descansa. Você tem um Deus que faz todas as coisas cooperar para o seu bem. Mais do que qualquer joio que o inimigo possa semear, existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E tudo que você precisa pensar não é quanto joio o inimigo está tentando semear na sua vida, é quanto de Deus tem na sua vida para suportar e repreender toda a astúcia do inimigo sobre você. O inimigo ele sabe que a vida é feita de fases. Gente, ninguém fica 100% espiritual em todo o tempo. Vocês devem olhar a nossa vida de pastores e você pensa, não, o pastor, ele lê a Bíblia todo dia, ele ora, ele jejua, ele faz isso mais do que eu. Com certeza ele deve ser um termômetro poderoso espiritual. Gente, tem dia que dá ruim. É, pastor William? Tem dia que dá ruim. Tem dia que a gente sai de uma pregação, gente poderosa aqui, sabe? Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? O dia mais difícil para o pastor é segunda-feira. Segunda-feira é um dia difícil para o pastor, gente. Segunda-feira é o dia que o pastor está procurando, né? Aquele pastor que pregou no domingo anterior. Porque ele pregou para todo mundo, mas é o dia que ele precisa de um pastor. É o dia que ele tem que lidar com a sua casa, é o dia que ele tem que lidar com as suas contas, é o dia que ele tem que lidar com a sua família, é o dia que ele tem que resolver problemas dele, da igreja, de todo mundo. E por que é o dia mais difícil? Ele faz isso todo dia, mas na segunda-feira é o dia mais desgastante. Por quê? Porque no domingo ele gastou tudo. Domingo geralmente é o dia que o pastor acorda com a palavra, almoça com a palavra, dorme à tarde com a palavra, vem para a igreja com a palavra, prega a palavra, acaba o culto, faz gabinete com a palavra. Chega na segunda etapa, porra. E aí ele fica catando um pastor, né? Os que sabem que precisam ser tocados, eles precisam de um pastor. Pastor, ele está me devendo. Eu falei, pastor, segunda eu vou lá, pastor. Não, vou trabalhar. Acho que ele fugiu de mim segunda-feira. Pensou que eu não fiquei ligado, não?
Estou te denunciando logo. Não, vou trabalhar. Ah, tá bom. Quem está habilitado a tocar a vida também precisa ser tocado. Não existe super-homem nessa terra, não. Ei, quem está aqui precisa da mesma coisa que você tem, precisa. E você precisa ouvir isso para você entender e se identificar com a gente. A gente não está em posições diferentes, a gente está no mesmo caminho, gente. São só responsabilidades por fases, porque a vida é feita de fases. O fato de descansar aqui não significa que eu fui negligente. Sabe? Ontem, né? Fui lá ver nosso Mengão. 1-0. Chorado, mas foi 1-0. Ah, poxa, o senhor foi no estádio? Fui, peguei meu filho. Eu tenho um filho, sabia, igreja? Amém? Meu filho é flamenguista, ele gosta de ver jogo. Ontem não foi o pastor que foi ver o jogo, foi o pai. Amém? Glória a Deus que alguém concorda. Sabe? Foi o pai. Eu preciso me divertir com os meus filhos. Mas você é negligente, você deixou de orar para ir ver um jogo. Deixei, porque eu também sou pai. E meu filho não precisa de um pastor em tempo integral, ele precisa de um pai. Não tem negligência em descansar, igreja. A vida, ela é feita de fases. O ano tem 4 estações. Não dá para ficar numa estação só. Não dá. Se eu ficar na palavra 24 horas por dia orando, jejuando, eu vou perder minha esposa. Eu vou perder meus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que o homem sábio, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, discerne o tempo e o modo para todas as coisas. Ei, deixa eu falar algo no seu coração, entenda no espírito agora. De repente, por buscar muito uma coisa, o inimigo está semeando joio em outra área da sua vida. Por tentar ser muito espiritual, o inimigo está roubando sua família. Por tentar ser muito natural, o inimigo está roubando seu ministério. Por pensar muito em trabalho, a sua casa vai se perdendo. E por pensar muito na sua casa, ela vai passar dificuldade por falta de trabalho. Eclesiastes 8,5 vai dizer que o homem sábio discerne o tempo e o modo. Há tempo para se divertir e comemorar o gol do seu time. Não sei qual time você torce, mas é tempo de orar e de buscar a face do Senhor. Há tempo de ser pai? Sim. Há tempo de ser pastor. Há tempo de ser pastor? Sim. E há tempo de ser pai e marido. A minha esposa não quer um pastor 24 horas por dia, ela quer um marido. A gente entra no quarto, não adianta ela dizer, a glória do Senhor vai descer nesse lugar. Eis que eu vejo o servo do Altíssimo agora entrando nesse ambiente. Vai ver que ela não está nem aqui. Não, ela espera um marido. Você quer ser espiritual dentro das portas fechadas do seu quarto com a sua esposa? Não, essa hora não é para ser espiritual, não. É para dar lugar mesmo. Quer ser espiritual quando não é para ser. E quando é para ser, você não quer. E não é essa a mensagem. Mas o inimigo, ele conhece a importância daquilo que foi semeado na sua vida. Ele conhece a importância do trigo. Ele trabalha o tempo todo para tentar destruir aquilo que foi semeado. Ele quer causar confusões no coração do homem. Era algo que eu falava com o pastor William ali no gabinete. O inimigo, ele não quer arrancar muito aquilo que está no seu coração. Sabe por quê? Ele sabe que não pode. Ele sabe que a palavra de Deus, ela tem peso no seu coração. Só que se ele puder fazer como ele fez com Eva, trazendo uma confusãozinha para você, para que quando você tiver que lidar com aquela verdade, aquilo gerar meio que uma dúvida na sua mente, ele já semeou o joio ali. O joio, ele não necessariamente, ele é uma pessoa. A gente está sempre com uma lupa espiritual definindo, isso aqui é joio, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, isso aqui é trigo. E aí você fica nessa guerra de quem é joio e quem é trigo. E aí quando você descobre que tem um joio, você quer perseguir o joio. Você quer acabar com o joio, você quer arrancar o joio. Você quer destruir o joio, você quer degolar o joio. De repente você se esquece que você está sendo joio. Se você vive para perseguir joio,
porque você é joio. Pastor, por que isso? Porque o trigo não se preocupa com o joio. O trigo se preocupa com seus próprios frutos. E muitas das vezes, quando eu estou tentando arrancar o joio, é porque eu sei que se o joio andar do meu lado, ele vai revelar o meu próprio caráter. Eu sempre falo isso aqui. O melhor lugar para nós escondermos os nossos erros é no pecado de alguém. Há uma rebeldia interna em nós, que quando nós vemos um crente pecando, dá um alívio para a nossa alma. Porque parece que os holofotes vão virar para ele agora. E até eu posso acusar. Em vez da gente dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia dessa alma. Senhor, eu vou entrar em oração por essa vida. Não, tá vendo? Não, pastor de peruca lá, ó. Quem viu o pastor de peruca aí? Se esconde não, irmão. Deus te viu. Meia dúzia levantou a mão, mas Deus te viu vendo o pastor de peruca lá. Sei que deu na cabeça dele, de peruca, de saia. Lá, a totoca, como diz a Manu, a totoca da cabeça. Botou uma peruca, botou uma roupinha curta lá e foi pra rua. Gente, está acontecendo no dia a dia. A gente fica olhando essas coisas e é um ótimo lugar. Não, pastor. Por isso que eu não quero ser pastor. Será que isso passou no seu coração? Se uma medida errada está roubando as promessas do seu coração, provavelmente você não entendeu o que é ser joio e nem o que é ser trigo. As medidas erradas não são para me tirar da promessa, são para me ensinar como andar na promessa. Se a sua desculpa de não crescer espiritualmente é porque alguém errou, por alguém caiu, você ainda não sabe quem é seu Deus. Às vezes a gente profetiza sobre a vida de algumas pessoas e você vai chegar lá, Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem um ministério para você, e longe de mim, eu não quero isso para a minha vida, não. Vai ficar sendo joio para a vida de alguém? Gente, a obra de Deus, ela é igual um carro numa ladeira. Um carro sem freio numa ladeira, imagina. Ou ele acelera e sobe, ou ele desce. Pastor, você fala que todo mundo vai ser pastor, gente. Ainda que todos vocês fossem pastores, ia faltar muito pastor nessa terra. A Bíblia diz que essa área é muito grande. E quem dera todos quisessem ser pastores. E Deus quer, todos serão? Não serão. Por quê? Porque a maioria fica tirando de medidas erradas para definir a sua vida espiritual. Não, eu não quero isso porque eu vi o pastor cair. Eu não quero aquilo porque eu vi o irmão cair. Eu não quero aquilo, esse chamado, eu detesto ele porque alguém que eu conheci tinha esse chamado e deu errado. E quem deu certo? Não tem mais medidas certas nessa terra para você definir aquilo que Deus tem para você? Você vai ficar sempre igualando aquilo que Deus tem para você pelas pessoas que fizerem errado. Então, gente, o joio não necessariamente é uma pessoa. O joio muitas das vezes é um sistema de controle. Controle de quê, pastor? Controle de pensamentos, comportamentos e influências. Que entra na nossa vida como trigo. Gente, parece bonito ter uma igreja em cada esquina. Mas a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o inimigo vai lançar alguns tipos de sementes que, se possível, enganaria até os escolhidos. Você tem que estar ligado com o que você está ouvindo. Está ouvindo. Você tem que estar ligado com as pregações que você vê. Sabe? Tudo demais faz mal. Sabe aquela oraçãozinha da meia-noite que você adora ouvir todos os dias, que é religioso na sua vida, que você não dorme sem ouvir ela? Cuidado. Pastor, a oração tem algum problema? A oração não tem problema nenhuma. O problema é quando você torna algo religioso na tua vida. Aí rouba teu coração. Aquilo vai entrar em você de tal forma que vai fechar o seu coração de tal forma que de repente você vem no culto, recebe uma palavra e não quer guardar. Por quê? Porque na oração da meia-noite fala algo diferente.
Um pouco de fermento, ele vai levedando toda a massa. Sabe, a Bíblia manda a gente ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, mas ela não nos prende a nada, ela não nos prende nem a ela mesma. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Gente, se tem uma coisa que nós temos problema na vida é com liberdade. Se crente entendesse isso, ele estudava o fundamento da palavra liberdade. O pastor tem que ter cuidado com o que fala no altar, porque qualquer palavrinha pode ser algo que entre no coração da ovelha e dê liberalidade para ela fazer o que ela quiser da vida dela, e ainda vai dizer que a culpa é do pastor. Porque a gente está no mundo e a gente quer ser livre. Só que a nossa liberdade no mundo leva para droga, leva para o vício, leva para jogatina, leva para um monte de coisa, que no final de tudo isso traz o quê? Destruição, gente. Destruição para sua casa, destruição para sua família. Eu já sei, eu não discuto com ninguém. Quer ir? Vai, eu sei o final que estudar. Eu vim de lá. Mas quem insistir? Insiste. Eu sei o final, eu vou estar aqui, vou abraçar, vou pegar na mão, vou falar, meu filho, não vou te dizer isso que eu te disse, não. Te dizer, vamos lá, vamos continuar. Você perdeu alguma parte da história, mas vamos tentar reconstruir o que sobrou. Deus não perde ninguém de vista, Ele não manda arrancar o joelho. Ele não manda arrancar, Ele fala, deixa crescer junto. Para alguma coisa o joelho vai servir. Pergunta para quê, pastor? Para quê, pastor? Alimentar o fogo. Nem que seja do inferno, mas vai alimentar. Para alguma coisa serve. Então, qual o objetivo desse sistema de controle que influencia a igreja? Porque aqui a palavra em questão está sendo levada para a igreja. Olha o que vai dizer o 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Ou seja, ele vai lá e dá lá. Para eles, para os discípulos, em casa ele vai dar. Mas lá para a multidão ele não deu. Porque tem coisas que a gente só lança na multidão. Mas só filhos vão receber o real conhecimento daquilo. E aí quando fala de filhos é um problema, porque você é só filha do meu pai, amém. Então eu costumo dizer aqui que paternidade não é uma pessoa, paternidade é uma unção transferida. Se você não entender isso, você não precisa nem entender, você precisa primeiramente aceitar. Você não vai entender aquilo que você não aceita. Paternidade é uma unção transferida. Ah, pastor, mas eu já tive pastores que tocaram em mim, que diziam que era meu pai e fizeram isso e isso. Não é o pastor que escolhe ser seu pai espiritual, é você que escolhe o pai espiritual para a tua vida. Pastor, como é que eu escolho um pai espiritual? Se lançando nas mãos do primeiro pastor que eu vejo? Não. Um pai espiritual você escolhe pelas medidas que ele carrega na vida dele. Se a unção na vida dele, a família dele é uma referência. Se a unção na vida dele, a vida financeira dele é uma referência. Se a unção na vida dele, o ministério dele é uma referência. E ele não vai ficar dizendo que é seu pai. É você que vai definir que as medidas que estão na vida dele são medidas de crescimento para o teu ministério. Para isso ninguém precisa te ensinar. Se algum líder tocou na tua vida e te machucou, é porque você se entregou cegamente por alguém que você não avaliou. Você não avaliou. Eu disse para você aqui, o melhor lugar para esconder os nossos erros é no dos outros. Aí a gente começa, não, o líder lá me machucou. Gente, muitos líderes me machucaram na caminhada. A culpa não foi deles, foi minha. Eu não avaliei a conduta deles. Eu não avaliei a espiritualidade deles. Eu não avaliei. E estava tudo ali, gente. Eu sou pastor. Vocês conhecem meus filhos trabalham aqui na igreja. Vocês conhecem a minha esposa. Se ela chegar aqui feliz, ela está feliz. Se ela chegar triste, ela está triste. Sabe, uma pessoa transparente. Vai lá, conversa com a pastora Raquel. Eu sempre falo isso para vocês. Quer saber quem eu sou? Não me pergunta não, pergunta a Raquel. 22 anos comigo, ela sabe muito bem dizer quem eu sou.
são as medidas para você avaliar, mas fica a distância. Não vou deixar esse pastor tocar na minha vida, não, porque eu já passei isso lá, eu já passei isso ali, então o ministério vai ficando cada dia mais mirrado. E se não sou eu a medida para isso também, amém, não estou dizendo que sou, é você que vai avaliar. Mas se não sou, você vai ter que procurar alguém que a unção dessa pessoa seja uma referência para a sua vida, porque eu não cheguei aonde eu cheguei sozinho, eu não cheguei por acaso, eu não cheguei porque eu me esforcei estudando livros, não, eu cheguei porque homens e mulheres em algum momento estavam disponíveis e eu decidi que eles tocassem na minha vida. Então homens e mulheres que me machucaram na caminhada, eles não só me machucaram, eles em algum momento foram uma unção transferida para mim. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente sai também criticando, isso não prestou. Gente, algumas coisas foram ruins, mas muitas coisas na caminhada nos geram crescimento. Ah, pastor, mas ofendeu minha alma. O que ofende a tua alma te faz crescer. A tua alma não cresce senão por ofensa. A sua alma não cresce senão por ofensa. Pensa se você cresceu nos dias mais felizes da sua vida. Nos dias mais felizes da tua vida, tu descansou, gente. Tu tirou férias. Foi lá para Cabo Frio, tomar água de coco. Foi lá para Copacabana. Nos dias que tudo está bem, você só quer descansar. Mas sabe o que acontece quando a gente descansa? A gente descansa e cansa de descansar. E todo descanso rouba a nossa espiritualidade. Mas é no dia da luta. Sabe? Quando o mar está bom, está tudo normal, sabe? Vento, tempestade, tudo tranquilo, ninguém chama Jesus. Mas é quando vem a tempestade que você fica mais crente. Ah, fala a verdade. Saiu 13º, tu acorda 3 horas da manhã para orar? Não acorda nada. Acorda nada. Sabe, saiu a promoção do trabalho, você dorme sonhando. Você sonha até mais que dorme mais. Não acorda 3 horas da manhã. Mas quando o salário cai no dia 5, no dia 6, você já descobre que não deu para pagar as contas e não tem dinheiro. Ah, meu filho, aquele mês você vai ser muito crente. Você não vai faltar um culto. Culto de libertação, você está todo. Pastor, antes do pastor chamar, você já está de joelho no altar. Você acorda 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, você ora. Vem o vento, a tempestade, você começa a agitar Jesus, Jesus acorda, tu não te importa que nós vamos morrer aqui. Jesus falou, gente, eu disse para você que a gente vai chegar do outro lado, vocês estão preocupados com o quê? Ei, deixa eu te dizer algo, Jesus disse que você vai chegar do outro lado, você não vai morrer nessa tempestade, não existe morte no teu caminho com Deus, e se houver, Ele ressuscita. Então olha para Ele, ajoelha diante dEle e busca, porque Ele vai abrir os seus olhos essa noite. E você vai descobrir que Ele sempre esteve no seu bar. Ele é infalível. Coloca a mão na sua cabeça aí que eu quero repreender algo aqui da parte do Senhor para a tua vida. Em o nome de Jesus eu repreendo toda dúvida. Repita comigo, eu repreendo toda dúvida. Toda confusão. Todo ceticismo, toda incredulidade, todo medo, toda divisão, toda contenda, toda mentira, todo desânimo, toda frieza, todas as ofensas e todas as mágoas, em nome de Jesus, toda semente do maligno lançada contra a minha mente, tentando me fazer parar, pelo poder que é no nome de Jesus, eu repreendo agora. Eu te dou ordem, Satanás, agora todo o seu poder seja repelido da minha mente e do meu coração, em o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nesse momento?
preciso praticar isso. Isso que você fez, você precisa praticar todos os dias. O inimigo vai fazendo pequenas concessões, lançando pequenas sementes no meio do teu trigo e roubando de você a clareza da palavra. Olha o que vai dizer lá em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino, era Jesus explicando outra parábola que é da semente, que eu queria ter tempo para falar sobre ela, mas não vai dar. Mas olha o que vai dizer em Mateus 13:19. Ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Pastor, pode uma palavra de Deus ser semeada na minha vida como se fosse uma palavra ao pé do caminho? Pode. Quando ela não acha solo fértil para germinar. O semeador saiu a semear, ele está lançando semente, amém? Ele está lançando semente aqui essa noite. Até agora eu estou lançando semente da parte do semeador para a sua vida. Esse não é um problema de Deus. Ele está semeando aqui todos os cultos, todos os encontros. Nós estamos semeando a palavra. O problema é que nem sempre o nosso coração é um solo fértil. O inimigo vem e rouba com aquilo que a gente acabou de declarar. Ele traz uma dúvida. Olha o que vai dizer aqui. Versículo 27. Então, ouvindo os servos, olha só o que aconteceu. A Bíblia, no versículo 24, está dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente. Não está dizendo que ele semeou algumas boas e algumas ruins. Só foi semeado boa semente. Olha o 27. Então, ouvindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Eles não sabiam que ele tinha lançado boa semente? Por que estavam duvidando da semente? Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou trazer uma forma de parábola para você entender. Aquela coisa que acontece ruim na sua vida, ou na vida de alguém, você pergunta: por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixa isso? Por que Deus deixou acontecer isso com o meu filho? Por que Deus deixou acontecer isso com o meu amigo? Por que Deus deixou acontecer isso com a minha família? Por que eu estou passando por essa dor? Se eu sou filho de Deus, por que eu estou sofrendo por isso? Entrou a dúvida? Entrou a dúvida. Tem joio aí dentro. Tem joio aí dentro, amém? Porém, tem, perdão, gente. Tem trigo aí dentro. Por essa parte. Todo mundo amém. Só mais obediente que vão responder isso daí. Malucos, não é nem mais obediente, malucos. Tem trigo aí dentro, amém? Amém. Mas um joiozinho pequeno gera dúvida. E, gente, eu não estou dizendo que isso não seja normal, não. A minha irmã é pastora lá em Goiás. E no domingo passado, a líder de louvor dela foi liberada para fazer uma viagem com o marido no final de semana e tinha uma festa na igreja no domingo à noite. E ela estava vindo, viajou na quarta-feira e ia voltar no domingo para participar desse evento na igreja à noite. Viajou ela, o marido e 2 filhos, um de 17 e um de 8 anos. E eles vindo no domingo, iam chegar no horário do culto, eles iam participar, porque era uma festividade do louvor da igreja, tudo preparado, bolo, festa, comida, a igreja estava linda para a festa. Só que no percurso, na parte da tarde, o marido perdeu a direção e bateu com o carro. Os 2 filhos morreram. O de 8 e o de 17. O de 8 ficou irreconhecível. Caixão fechado. A mulher líder de louvor. A igreja guardou o bolo, desfez de tudo, correu todo mundo para a estrada, para o hospital. O marido, até a terça-feira, não sabia o que tinha acontecido com os filhos. Ele foi sedado para não saber o que aconteceu com os filhos, pela condição que ele ficou. A mulher se recompôs e o meu cunhado e minha irmã foram cuidar da transferência do corpo, foram cuidar do sepultamento, foram cuidar de todos os trâmites, porque a família não tinha a mínima condição. O menino de 17 tocava na bateria da igreja, era o baterista da igreja. O de 8 estava aprendendo bateria. Tem
como não deixar que um joiozinho seja semeado. Você acha que você tem problema? Não dá nem para conversar com uma pessoa no estado desse, gente. Não dá para conversar, não tem palavras. Não tem. Você olha para a pessoa, você chora, seu coração quebra. Eu distante, eu sofri com isso. Não tem como. Só não tem no coração para você não sofrer, você se pega. A gente trabalha na obra, trabalha, você tira um dia para descansar, para se divertir com sua família inteira, desse jeito. É nessa hora, gente, quando eu preparo meu coração para vir para a igreja, por isso que eu ministrei sobre a sua vida, quando você sentar aqui, não deixa as coisas lá de fora tomar seu tempo. Prepara o teu solo para a palavra que vai entrar, sabe por quê? Porque é ela que vai sustentar o teu coração no dia mau. Ninguém está livre disso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus é bom. Ei, a Bíblia diz que Deus é bom. Dele não procede nenhuma maldade. Eu preciso estar muito seguro nessa palavra para quando o dia mal vier. Eu não sei quem eu posso perder amanhã. A gente vive preocupado com as nossas finanças, com os nossos ganhos, com os nossos recursos, com o que entra e com o que sai. Mas a gente esquece que isso daqui é de carne e osso. O dia mal pode chegar a qualquer momento. E alguém que você não está dando valor, que está esmolando a sua presença, mas você cisma em achar que tem que trabalhar para ganhar o dinheiro que você ainda não tem, pode ser ceifado da sua vida. E a primeira coisa que você vai ouvir nesse momento não é a palavra de Deus, é o inimigo semeando o joio, dizendo para você: aonde está o seu Deus? Estou ensinando a ninguém não trabalhar, não, gente. Trabalhe. Isso é digno para a sua vida. Sabe, o seu sustento não vem do seu trabalho, o seu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Trabalhe porque é digno, mas o seu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, não coloque o seu coração no seu trabalho. Não coloque o seu coração nos seus ganhos. Você é um ser humano de carne e osso. Você não sabe o dia do amanhã. Você deixa de curtir sua esposa, deixa de curtir seus filhos, deixa de curtir seus netos. Curta eles como eles estiverem, tendo muito ou tendo pouco. Se eles têm saúde, curta a saúde deles. Se eles não estão bem de saúde, vai lá, seja uma mão para ajudar. Mas passe a dar valor a vidas. Sabe, até aquele vizinho chato do seu lado que fica botando aquela música estranha, a hora que ele for embora, você vai falar, você vai sentir falta. Mas todo mundo estava orando para arrancar aquele joio do meu lado. Aí quando você vê o silêncio, depois de 20 anos ouvindo aquele tum-tum no teu ouvido, tu vai falar: cara, pastor, eu não vou sentir falta não. Vai, quer ver que eu vou te mostrar que você vai sentir falta? Você vai lembrar que ele passou 20, 30 anos do seu lado, perturbando a sua mente com tum-tum. Ah, você orou mais para ele sair do lado da sua casa do que para ele se converter. E aí quando morre, a gente fica pensando: por que eu não preguei a palavra? Quantas vezes eu saí na rua e o Espírito falou: fala do meu amor para ele, dá um abraço nele, diz para ele que você ama, diz para ele que ele é importante. Ele: não, você é joio. Deixa o joio em paz. O semeador não mandou arrancar o joio, ele falou: deixa o joio. O joio é uma medida para a sua vida. O joio é que está respondendo se verdadeiramente você é trigo ou se você é joio com ele. Aleluia! E se você tentar arrancar o joio do seu lado, quem está com o marido aí do lado, olha para a cara dele, olha para a cara da esposa, tentar ver se você pensou que era joio na tua vida. Fica com raiva não é joio não. Isso é trigo do bom, do esporte. Fala para ele, fala para ela: eu sei que tem trigo aí. Deus não é semear joio na minha vida. Fala para ele.
É só uma medida para você crescer. Você está tentando arrancar algo que está sendo medida para o seu crescimento. Deus colocou para te afiar. Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Se você não consegue ser com o seu próximo, seja com você mesmo. Se não é essas lutas, se não é essas batalhas, será que você estava com essa carinha aí de bonzinho sentado nessa cadeira aí hoje? Seja sincero. Ei, eu sempre falo isso aqui, Deus não está procurando perfeição não, gente. Deus não está atrás de perfeição em ninguém. Deus está atrás de homens e mulheres com coração sincero. Aleluia! Sabe, se você ler o livro de Isaías, do 1 ao 6, ele está dizendo, ele está repreendendo todo mundo, mas no capítulo 6, ele vai dizer, olha, no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi os céus abertos. E aí ele não ficou ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano. A palavra dele foi ai de mim. Quando o céu se abre, você não vê culpa mais em ninguém, só em você. Por isso que a gente não quer buscar o reino, porque quando a gente busca o reino, o céu se abre. E quando os céus se abrem, o culpado de tudo sou eu. Ninguém mais é culpado dos meus problemas. Gente, quando a gente mergulha no Senhor, a gente não acha a culpa mais em ninguém. A gente dá uns 3 tapas na nossa cara e fala, toma vergonha. Ergue essa cabeça, essas lutas não vão te matar. Quando foi que Deus disse que uma luta vai te matar? Quando foi que Deus disse que o deserto vai te matar? Quando Deus disse que uma prova vai te matar? Essas coisas, gente, é para te aprovar e para dizer, você é trigo e eu estou te tornando mais forte. Aí ele vai dizer, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, quero que vamos e arranquemos o joio? Não. Repita comigo, não. Fala para o seu irmão assim, dedinho de profeta, levanta para ele e fala, não arranca o joio. Não. Replicou ele, para quê? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranque também. O joio vai causar uma destruição no trigo fora do tempo, gente. Vai mexer com a raiz do trigo. E a base da raiz do trigo é fundamentos. Por isso eu não posso só ouvir a palavra, eu tenho que guardar a palavra. O salmista falou, a tua palavra eu escondi no meu coração. Não adianta você vir só na igreja, você tem que ter fundamento, você tem que ter raiz na palavra. E é o joio plantado do seu lado que dá base para que suas raízes sejam mais profundas. Afinal de contas, a raiz de joio é superficial. 3 características o joio tem, gente. Vou me adiantar aqui. O joio, repita comigo, ele é tóxico. Onde foi que eu botei isso? O joio ele é tóxico. O joio ele tem raiz superficial. E o joio ele não se dobra. 3 características que diferenciam claramente joio de trigo. Joio não se joio, ele gera semente parecida com a do trigo, porém as sementes dele são tóxicas e vazias. Não é comestível, é erva daninha. Só que crescendo os dois juntos, eles são praticamente iguais. Aonde está a diferença? A diferença é quando o trigo começa a frutificar. Porque o trigo, quando começa a frutificar, ele vai fazendo isso aqui, ó. O fruto do trigo tem peso. O fruto do trigo tem peso, o fruto do joio não tem. O trigo, na profundidade, no seu momento de maior frutificação, ele está totalmente inclinado. Porque o fruto dele pesa. O fruto do joio não pesa nada, é grão vazio. Por isso que ele está sempre reto e ereto. Dificuldade de submissão.
dificuldade de ouvir a palavra, dificuldade de deixar a palavra entrar no seu coração, dificuldade de deixar pessoas tocarem a sua vida. Às vezes você não quer avaliar a vida de alguém como um homem ou uma mulher de Deus, para ser uma medida para você, sabe por quê? Você não quer deixar essa pessoa tocar a sua vida. Não, eu sou assim mesmo. Espírito de independência, eu repreendo da tua vida em nome de Jesus. Espírito de independência, eu repreendo da tua vida pelo poder que é no nome de Jesus. Pessoas vão tocar a sua vida e vão ser medida de Deus para o seu crescimento. E aí fica arrogante. Jesus vai dizer: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender dele. Ele sendo na forma de Deus, gente, ele se humilhou, ele foi descendo. Ei, Jesus era a forma de Deus, mas ele foi descendo, se humilhou igual um homem, para te dar vida. E você quer se manter duro, com esse coração duro, permitindo que o inimigo lance semente no seu coração para te transformar em joio, e você sabe que o fim disso é do inferno. No seu YouTube, no seu Spotify, é só pregaçãozinha que apaga o seu coração e a sua alma e deixa você felizinho no final, dizendo que vai dar tudo certo. Pregação de salvação e morte não faz mais sentido na sua vida. Afinal de contas, hoje o tempo é diferente. Ei, os tempos são diferentes, os fundamentos são o mesmo. E Paulo vai dizer: ninguém coloque outro fundamento que não seja aquele pregado aos apóstolos desde o fundamento da igreja. Não existe outro. Pode pintar a parede de preta, de azul, de roxa, pode apagar a luz, acender a luz. O fundamento dessa igreja é o Senhor Jesus. Não é cor que vai definir, não é iluminação que vai definir o fundamento. Fique no lugar onde prega a palavra, onde prega o Jesus que veio como homem. Amém? Que veio como homem, porque se disser que Jesus não veio como homem, foi o Espírito, seja anátema, é demônio. Ele veio como homem, ele sofreu as mesmas dores. Isaías já profetizava lá anos antes. Como é que eu, depois da morte dele, não vou profetizar isso? Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, gente. Ele não precisava carregar. Você está duro por quê? Quebra esse coração. Ele sofreu por você para você continuar resistindo a ele. Você não está resistindo a mim, as minhas palavras. O que eu te prego é a dele. Aleluia. Deixar de gerar vida para a tua família. Deixar de gerar vida para a tua descendência, porque seu coração é duro. Gente, isso é egoísmo demais. O amor de Deus nos constrange, gente. Se o amor de Deus nos constrangiu, essa é a noite. Essa é a noite. Ele te fez para ser trigo, amém? Amém. Fala para esse irmão do lado, ele te fez para ser trigo. Fala para ele. Fala para ele, trigo é luz e sal. Fala para ele. Fala para ele, trigo é paciente. Trigo tem discernimento. Trigo é longânimo. Trigo é misericordioso. Trigo se constrange quando a palavra é pregada. Trigo não fica duro e ereto, não. Trigo quando dá fruto, ele não tem problema de abaixar, de meter a cara no pó. Baixa que ele cresça, mas fica de pé nesse momento. Vem para cá, deixar de louvar. Já deu.